Fala galerinha, eu sou o professor Leonardo de Química e hoje a gente vai ver aqui, isso aqui é para vocês fazerem uma recapitulação sobre o conteúdo de alotropia, que está presente também no Enem e vestibular. Se você está gostando desse vídeo, inscreva-se aqui no meu canal, compartilhe esse vídeo e indique para aquele amigo que tem muita dificuldade em Química, que eu tenho certeza que ele vai se dar bem no Enem e no vestibular que ele for fazer de acordo com a sua região, certo? Então, o que seria alotropia, pessoal? Alotropia é o processo no qual um elemento químico ele pode formar duas ou mais substâncias simples. Não tem como falar de alotropia e não falar de substância simples. Mas o que seria uma substância simples? Substância simples é aquela substância em que é formada apenas por um elemento químico. Ou seja, aqui nós temos alguns exemplos: gás hidrogênio, gás oxigênio, gás iodo, gás cloro e gás ozônio. Professor, então toda substância simples é um alótropo? Não. Alotropia é o processo pelo qual alguns elementos podem formar substâncias simples, duas ou mais substâncias simples. Nem todo elemento ele pode formar duas ou mais substâncias simples. A gente vai ver que os elementos que podem sofrer alotropia são esses aqui, ó: o oxigênio, o carbono, o fósforo, o enxofre. Esses elementos eles podem formar duas ou mais substâncias simples. E essas substâncias simples que eles vão formar são diferentes entre si, tanto nas propriedades físicas e químicas também. Beleza, galera? Então vamos ver aqui, ó. O oxigênio ele pode formar dois alótropos. Quais alótropos são esses? O gás oxigênio, que é um gás essencial à vida, e o gás ozônio, que é um gás de cheiro, de cheiro desagradável, né? E ele também é utilizado para impedir os raios UV, né? Ultravioleta. O carbono, ele pode formar 4 alótropos. Um desses foi questão do Enem. Qual seria? O grafeno. Então, o carbono, ele pode formar o carbono grafite, que essa substância simples, ela possui hexágonos, ou seja, sua estrutura é em forma de hexágonos. O diamante, que possui carbonos tetraédricos com hibridização sp3, beleza? O grafeno, ele possui carbonos com hibridização sp2 e também possui geometria trigonal plana, ou seja, os carbonos que fazem essas estruturas aqui, porque esses compostos aqui, essas substâncias simples, elas possuem um rearranjo diferente, uma estrutura diferente. A gente está vendo aqui que o diamante ele possui hibridização sp3, já o grafeno possui hibridização sp2 com geometria trigonal plana. E os fulerenos, eles geralmente são estruturas com 60 carbonos, onde eles podem se apresentar em formas de nanotubos ou backbarrels. Os backbarrels são mais ou menos um formato de uma bola de futebol. Quando vocês virem uma bola de futebol em questões de alotropia, lembre-se que são fulerenos, ou seja, um alótropo do carbono. Outro exemplo aqui de alotropia é o fósforo, que pode formar o fósforo branco, que é uma substância mole e quebradiça, e tem cheiro, mole e quebradiça. O vermelho, que é uma substância dura e quebradiça. E o negro, que tem fórmula lamelar, ou seja, lâminas paralelas. Na sua estrutura vai ser parecido com lâminas paralelas. E o enxofre, nós temos aqui o rômbico e o monoclínico, que são alótropos do enxofre. Lembrando que tanto a estrutura do rômbico quanto a do monoclínico, eles irão possuir 8 átomos de enxofre, certo, galera? E lembrando que eles são encontrados de forma natural, ou seja, encontrados na natureza com a cor amarelada, certo? Então, aqui ficou um resumo básico do processo de alotropia. Lembrando que é o processo no qual um elemento químico ele forma duas ou mais substâncias simples. Não tem como falar de alotropia e não falar de substâncias simples. Então, para você, estude bem, resolva exercícios e se inscreva no nosso canal. Beleza, galera? Então, forte abraço para vocês e bons estudos.